Olá, Clube M3. A gente vai fazer a leitura agora do capítulo 1 do livro de Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. Capítulo 1. Até que nada mais importe. Que não se admita no coração outro desejo ou propósito cujo objetivo supremo não seja ele. John Wesley. O dia 19 de fevereiro de 2008 foi muito significativo no entendimento dessa mensagem que venho proclamando nos últimos anos. Portanto, creio que começar a partir do ocorrido que me levou a entender essa mensagem seja a melhor forma de introduzir o assunto. Aquele foi um dia incomum, diretamente e profundamente marcante. Tudo começou pela manhã com um texto bíblico que em meu momento devocional matinal saltou diante de meus olhos e martelou em minha cabeça o dia todo, terminando com uma forte confrontação de Deus em uma reunião à noite, quando então, e somente então, aquele texto bíblico fez de fato sentido. Contudo, antes de falar dessa reunião, preciso voltar no tempo um pouco mais de 1 mês e meio. Eu comecei o ano de 2008 determinado a buscar o Senhor como nunca havia feito. Passei os primeiros 21 dias do ano em jejum, ingerindo somente água. Até então, eu nunca havia feito esse tipo de jejum por mais de 14 dias. Entretanto, eu realmente estava disposto a ir além de qualquer limite e fazer coisas para Deus que nunca fizera. Estava em um propósito de ler a Bíblia muitas vezes naquele ano e de intensificar minha vida de oração. Portanto, se qualquer pessoa me questionasse acerca de como estava buscando o Senhor, eu provavelmente teria me avaliado muito bem. Era uma terça-feira à noite, dia de treinamento de líderes na comunidade Alcance, a igreja que pastoreio em Curitiba, no estado do Paraná. Não considerávamos essa reunião como um culto, apenas orávamos um pouco pela igreja e antes de ministrar uma palavra prática de treinamento ministerial ou alinhamento da visão que norteia nosso trabalho. Contudo, por alguma razão que não me lembro, iniciamos a reunião daquela noite cantando uma canção conhecida do Mark Zwick. Eu te busco, te anelo, te necessito. E à medida que cantávamos, a unção do Espírito veio sobre nós de forma singular. No mesmo instante, os irmãos começaram a se ajoelhar, sentar e até mesmo prostrar-se ao chão por todo o salão. Poderia ser interpretado como algo previamente combinado, como se alguma diretriz nesse sentido tivesse sido dada, pois a maioria fez isso praticamente ao mesmo tempo. Lembro-me que caiu um grande temor do Senhor sobre nós e que me vi em lágrimas, em um profundo senso de arrependimento por não estar buscando a Deus como deveria. E foi exatamente nesse ponto que tudo pareceu tão contraditório para mim. Lembre-se que eu havia acabado de fazer o maior jejum da minha vida, eu estava orando e lendo a Bíblia com muita determinação, eu praticamente estava quebrando todos os meus recordes, entre aspas, em relação a buscar a Deus. Por conta disso, quando percebi que em que direção o Espírito Santo estava me levando naquele momento de arrependimento, em que muitos choravam bem alto, resisti e lutei contra aquilo. Não me alegro em contar isso, pelo contrário, sinto-me profundamente envergonhado cada vez que tenho de falar sobre o assunto. Mas a verdade é que eu me deixei levar pela minha carnalidade, em vez de me permitir entrar num quebrantamento profundo. Não verbalizei isso em momento algum, mas meus pensamentos, tomados por um grande sentimento de indignação, pareciam gritar para Deus: se nada do que fiz até agora em todo este tempo de devoção e consagração foi bom, quando é que será bom o suficiente para ti? Quando chegarei ao ponto de realmente te agradar? O que esperas de mim? Qual é a intensidade com que devo te buscar? Até onde devo chegar? Por alguns instantes, devo ter
esquecido com quem estava falando e sou grato pela bondade, compaixão e misericórdia com que o Senhor me tratou. Hoje penso que se eu estivesse no lugar de Deus, teria imediatamente esmagado o inseto que protestaste contra mim dessa forma. O curioso é que em nenhum momento senti ter insultado o Senhor. A maneira tão doce e amorosa como o Espírito Santo falou comigo naquela noite foi inesquecível. A primeira frase que ouvi como resposta à minha indignação tornou-se o título deste capítulo e também deste livro, Até que Nada Mais Importe. Recordo-me de ter sido envolvido num amor tão intenso que faltaram-me palavras para explicar. A voz doce do Espírito Santo que parecia sussurrar em meu íntimo. Eu não estou acusando você de nada. Eu o amo de uma forma que você não consegue entender. Eu desejo comunhão e intimidade contigo numa dimensão que vai além da sua compreensão. Mas seu conceito de busca está equivocado e mantendo-o distante de mim. Não estou interessado em sua performance de busca. O que realmente quero é seu coração. Quero que você me deseje a ponto de todas as outras coisas perderem a sua importância e tornarem-se desinteressantes. Nesse momento, uma porção da Escritura brilhou dentro de mim. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Filipenses 3, 7 e 8. O apóstolo Paulo declara que tudo, isso mesmo, tudo perdeu seu valor e importância diante da sublimidade, da magnificência do Senhor Jesus, aquele que precisamos conhecer cada vez mais profundamente. Uau! Aquilo veio como uma bomba em meu coração. Nessa ocasião eu tinha 35 anos de idade, sendo todos eles vividos na obediência da fé dentro da igreja. 20 anos de vida no Espírito e 17 anos de ministério. Mas reconheço que em todo esse tempo nunca cheguei a realmente entender aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo. Não considero esse tempo perdido, nem meu relacionamento com Deus nesses anos como algo nulo. Mas a verdade é que, até então, eu baseara meu conceito de busca na performance, na produtividade. Eu valorizava quantas horas haviam sido gastas na oração, quantos capítulos da Bíblia eu havia lido, quantos dias de jejum havia feito, sem contar que sempre que possível deveria quebrar o recorde anterior. Mas nesse dia, meus olhos se abriram e comecei a perceber uma outra maneira de como devemos buscar o Senhor e nos relacionar com Ele. Os textos bíblicos e suas aplicações práticas foram sussurrados pelo Espírito Santo em meu coração naquele dia. Fui confrontado, corrigido e ao mesmo tempo desafiado pelo Senhor. O que compartilho a seguir é fruto dessa experiência. Creio que foi muito mais do que uma experiência pessoal. Penso que o ocorrido nesse dia me permite, à semelhança dos profetas, dizer: veio a mim a palavra do Senhor. Acredito que essa mensagem é mais do que o ensino de princípios bíblicos. Ela é uma palavra profética para a nossa geração. Por isso convido, à medida que você lê este livro, a separar tempo para oração e reflexão e a abrir-se à ação do Espírito Santo. O padrão de busca determinado por Deus. Muitas pessoas, e eu estou falando daqueles que de fato se converteram e conhecem o Senhor, vivem sem nenhum senso de propósito. Acordam, alimentam-se, trabalham por mais alimento, alguns estudam menos ou mais do que precisam, relacionam-se com outros, embora alguns façam só o estritamente necessário e voltam a dormir. Na verdade, eles apenas sobrevivem. Vivem tão presos àquilo que é terreno. Jesus declarou: a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12, 15. Se isso é verdade e sabemos que é, por que a vida de tantos cristãos reflete exatamente o contrário?
Por que a maioria investe tanto da sua vida em busca do que é material e tão pouco em busca do que é espiritual? Se tivéssemos um pouquinho mais de senso de propósito, nos questionaríamos acerca daquilo que é mais importante. Para que existimos? Para que fomos criados? Quando entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, podemos focar nossa energia e dedicação no que é realmente importante e prioritário. O ser humano foi criado e estabelecido por Deus na Terra com um único e distinto propósito: buscar a Deus. A Bíblia é muito clara acerca disto. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura, tateando o que possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Atos 17, 26 a 27. Grifo do autor. Desde os meus 15 anos de idade, quando fui batizado no Espírito Santo, decidi viver focado no que é eterno. Descobri ainda adolescente que a maioria dos cristãos estavam focados no que é terreno. Na verdade, o certo seria dizer que essa turma estava totalmente desfocada no que é celestial. O apóstolo Paulo instruiu os irmãos colossenses acerca do que realmente importa, as coisas de cima, e não as que são da terra. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, de 1 a 3. Apesar dessa ordem tão explícita sobre o foco correto do cristão, o que encontramos na prática é algo bem diferente. Buscar a Deus, na concepção de muitos crentes, é, na melhor das hipóteses, cumprir suas obrigações de ir aos cultos semanalmente e especialmente evitar faltar na celebração mensal da Santa Ceia. Conhecer o mínimo do que a Bíblia ensina, orar um pouco, todo dia, pelo menos para agradecer a comida e talvez antes de dormir. É lógico que se estiver em apuros e diante de grandes tribulações, esse cristão pode aumentar consideravelmente suas orações e, em casos extremos, até mesmo jejuar. O que atualmente chamamos de busca, e sei que estou generalizando, há exceções, pode ser classificado como uma coisa medíocre, interessada e nada intensa. É evidente a razão pela qual nossa paixão pelo Senhor tem se mostrado tão pobre. Li em algum lugar uma afirmação atribuída ao William Ing, que ilustra bem essa questão. Se gastarmos 16 horas por dia em contato com coisas dessa vida e apenas 5 minutos por dia em contato com Deus, será de admirar que as coisas desta vida sejam para nós 200 vezes mais reais do que Deus. Nossa busca por Deus ainda é muito fraca. É necessário compreender não apenas que fomos criados para buscar o Senhor, mas também como deve ser essa busca. Ao falar acerca dessa busca, as Escrituras Sagradas nos revelam que ela não pode acontecer de qualquer forma. Há um padrão de busca que Deus determinou para nós. Esse padrão é alcançado quando se torna mais importante do que qualquer outra coisa. Devemos chegar a um ponto tal, nesse anseio por Deus, que nada mais importe. O Senhor, através do profeta Jeremias, revelou qual é o tipo de busca que nos levará a encontrá-lo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Logo, o interesse de Deus não está apenas no fato de o buscarmos, mas em como fazemos isto. Ele não aceita nada menos que nossa inteira dedicação e paixão nessa busca. Essa é a razão pela qual o Senhor não estaria interessado na busca em si, mas no motivo que nos leva a buscá-lo.
Observe também que, ao falar sobre buscar a Deus, o profeta Jeremias usou a expressão de todo o coração. Ela foi usada na Bíblia tanto para falar de intensidade de nossa busca ao Senhor, como para determinar a intensidade de nosso amor para com Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos 12:30. O que Deus espera de nós é nada menos do que amor total. O maior mandamento determina que não só o amemos, mas que façamos isso com toda a intensidade possível. E o mesmo é verdadeiro em relação à nossa busca de todo o coração. Essa é a única forma de busca aceitável, com todo o nosso ser, com tudo que há em nós, coração, alma e entendimento, com toda a nossa força, dedicação, empenho, determinação, energia e entrega. Há uma declaração de C.S. Lewis que merece ser destacada aqui. O cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância, e se é verdadeiro, tem infinita importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. Contudo, me assusta constatar que a maioria dos cristãos parece estar vivendo como se a vida cristã fosse de moderada importância. Somos parte de uma geração que o Senhor declarou não ser fria nem quente. Infelizmente, estamos exatamente nesse ponto de atribuir ao relacionamento com Deus uma baixa ou moderada importância. A ausência não só de atitude da busca apaixonada, como também da falta de ensino sobre o assunto, é evidente por toda parte. No livro A Vida Crucificada, Como Viver uma Experiência Cristã Mais Profunda, encontramos um desabafo de A.W. Tozer. A nossa fraqueza é que não prosseguimos para conhecer Cristo em intimidade e familiaridade enriquecida. E pior, que nem estamos falando sobre fazer isso. Raramente ouvimos a seu respeito e esse tema não entra nas nossas revistas, nos nossos livros ou em qualquer tipo de ministério midiático e também não se encontra nas nossas igrejas. Estou falando desse anseio, desse desejo ardente de conhecer a Deus em medida crescente. Esse anseio deveria empurrar-nos adiante em direção à perfeição espiritual. O problema de muitos de nós é que, ainda que aleguemos estar buscando a Deus, estamos fazendo isso com pouca intensidade. E a razão da falta de empenho nessa busca não é o fato de que não queremos Deus, senão nem mesmo buscando estaríamos. Penso que um dos nossos piores inimigos, depois do pecado, sejam as distrações.